A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amados, deixar alguns versículos na palavra de Deus para nossa meditação. No livro de João, 1 João, capítulo 4, verso 1 em diante. Eu já preguei sobre esse versículo aqui, deve ter mensagem minha sobre esse versículo, mas eu senti no coração de deixar para algumas pessoas que ainda não viram, porque às vezes não vai achar lá no canal do YouTube ou no Facebook, esses versículos aqui. Então eu senti no coração de fazer de novo, deixar essa mensagem para o povo de Deus aí. 1 João, capítulo 4, verso 1 em diante. O título diz assim: Os falsos profetas. Amados, não creia a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos-nos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, amados, preste bem atenção, vou ser rápido. E vocês prestem bem atenção na mensagem. Preste bem atenção. O que a palavra de Deus em 1 João, capítulo 4, verso 1 até o 6 nos exorta. Preste bem atenção. Os falsos profetas. Então, está falando sobre os falsos profetas que ia surgir muito mais na terra, que já existia, mas ia surgir muito mais. Amados, não creia em todo espírito. Quando a palavra fala para não crer em todo espírito, com certeza o espírito do maligno ia falar pela boca dos falsos profetas, e o Espírito de Deus nas bocas dos justos. Não creia em todo espírito. Mas provai se o Espírito são de Deus. Provai se o Espírito são de Deus. Você tem que ter... Se você tem Deus dentro de si, o Espírito Santo, você vai ter o discernimento se o Espírito é de Deus ou não. Porque o que é de Deus, as obras, os projetos, tudo são de Deus. Mas o que é do maligno, suas obras e seus projetos é do maligno. Então você conhece quem é do maligno e quem é de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. E isso desde a época do escritor aqui, o apóstolo Paulo, já tinha se levantado no mundo. Então, amados, preste muito bem atenção. Se levantar no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, se o cidadão tem um Espírito Santo na vida dele, ele confessa que Jesus veio em carne. E aquele que fala que Jesus não veio em carne é o espírito do maligno. Mas está falando todo espírito, não está falando da pessoa falar na carne. Que quando você está cheio do Espírito Santo, você fala tudo que é do Espírito. Mas quando você está cheio do Espírito maligno, você é contra as coisas do Espírito. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. E eis que está já no mundo. Eis que o espírito do anticristo já está no mundo. Então, todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Jesus Cristo veio em carne e osso na terra. Então, preste atenção
E não só isso, muitas outras coisas que você tem que acautelar, tem que tomar cuidado. Filhinhos, sois de Deus, já os tendes vencido, porque maior o que está em vós do que o que está no mundo. Se você tem o Espírito de Deus dentro de você, ó que a palavra te exorta a ter fé e crer. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então maior é o Deus, o Espírito de Deus que está em nós, do que o Espírito que está no mundo, do que os que estão no mundo. Então nós já vencemos, em nome do Senhor Jesus. Ó, e o 5 diz assim, do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, você vê que a maioria, entre aspas, de alguns cristãos, só fala de coisa do mundo, dinheiro, isso, aquilo, porque ele já é do mundo, e o mundo ouve, porque eles são do mundo. O mundo não ouve quem é de Deus, mas os que são de Deus ouvem o que é de Deus. Quando eu lanço a palavra aqui no Facebook ou no YouTube, os que são de Deus vai ouvir a palavra. Se aquele que ouvir a palavra der ouvido à palavra, é porque ele é de Deus. Mas aquele que descarta e lança fora, ele não é de Deus. Então eu não me preocupo com isso, que eu estou lançando a palavra, mas eu não sei em que terra ela vai cair. Se ela vai cair nos pedregulhos, se essa mensagem vai cair na beira do caminho, se essa mensagem vai cair entre os espinhos, e se ela vai cair na terra fértil. Eu estou lançando a semente, mas eu não sei em que tipo de terra essa semente vai germinar. Sim, eu sei que ela vai germinar numa terra fértil, mas eu não sei aonde está essa terra fértil. Eu estou lançando a semente, e o Espírito do Senhor vai levar a semente na terra fértil, e ela vai germinar e vai dar muitos frutos. Então, é assim que funciona a obra de Deus, é pelo Espírito de Deus. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, porque o conhece. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ele ouve-nos. Somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos. E aquele que não é de Deus não nos ouve. A pessoa que não é de Deus, ela tem nojo da palavra de Deus e nem quer nem ouvir a mensagem e a palavra do Senhor. Mas os que são de Deus ouvem e dão ouvido à palavra, porque ele é de Deus. Nisto conhecemos-nos o Espírito da verdade. Nisto conhecemos o Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade, todo aquele que tem o Espírito da verdade, ele ouve a palavra, pega para si, ele medita, ele pensa, ele vai para o joelho, pede perdão, ele luta com Deus, porque ele tem o Espírito da verdade. Mas quem tem o Espírito do Anticristo, ele ouve, ele escuta e dá no pé, não quer nem saber da palavra. Então, vou ler de novo 6. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, esse povo, alguns, entre aspas, que tem a igreja do Senhor, anda com o Espírito do erro. E o Espírito do erro não tem segurança em si mesmo. O Espírito do erro, ele vai ser lançado o quê? Fora, no último dia. Será lançado fora. E vai arder de eternidade a eternidade no lago de fogo. Não adianta, está na palavra. Isso está na palavra. E o Espírito da verdade? Não. Esses vão ser colhidos por Deus e Cristo e vão viver eternamente na Nova Jerusalém, que simboliza o novo Éden. Eu prego a mensagem, deixo a mensagem, porque no meu coração eu tenho o interesse de que as igrejas do Senhor, que ainda está pela terra, ouve a palavra e desperta do sono e levanta e marche. Antes que as trombetas toquem, você morra. Jesus está voltando e nós precisamos estar o quê? Nós precisamos ter raiz. Eu fiz uma mensagem esses dias sobre isso. Tem que ter raiz. Se você tiver raiz, você não, pode vir um vento, não vai te derrubar. Sopra o vento, sabe? E você não cai.
Então, o cristão ele tem que ter raiz. Quem tem raiz, ele está sempre verde. Ainda que venha um sol, machuque ele um bocado, ele cai as folhas, mas vem ali o sereno, a chuva, e ele brota de novo, porque está enraizado. Agora, o crente que não tem raiz, vem o sol, vem a luta, vem a dificuldade, lança ele no chão e ele cai e pronto, não brota mais, porque não tem raiz. Observa-se que hoje uma pessoa converte, ela muda da água para o vinho. Aparentemente, carnalmente. É terno bonito, sapato bonito, gravatório bonito, um bibrão. E às vezes estufa até o bico para cima assim, passa perto de você. Não gosta nem de cumprimentar. Quando ela ali uns tempos, tá na bebida, tá nas drogas, caiu de novo. Não firma. O homem de Deus, da boca dele só sai coisas de Deus, só sai bênção do Senhor. Da boca do falso profeta, observa pra você ver. Ele fala de noite de dinheiro, de noite não sei de quê, de noite não sei de quê, mas não fala nada das coisas de Deus. Teve uma vez, há muitos anos atrás, nós estávamos dentro de um templo, de uma igreja, que foi onde praticamente que eu me converti de verdade. Assembleia de Deus, mas que eu me aceitei Jesus e fui batizado, foi numa igreja tradicional. Mas o pastor, eu gosto muito dele. A gente nunca esquece de quem batizou a gente, de quem, né, cuidou da gente no começo. E estava eu, mais uns 2 pastores, uns presbíteros, e mais que todo mundo tinha ido embora. Eu acho que tinha uma das pessoas que ia vir embora comigo, eu estava esperando e nós conversando. A conversa ficou tão desagradável dentro do templo que eu saí para fora. Eu saí para fora e fui lá para a porta da igreja. E saí, larguei os homens para lá, os pastores, as pessoas, a conversa estava muito desagradável. Aí quando pensou que não, já veio um pastor e encostou perto de mim, ficou perto de mim. Olhou para mim assim e falou, a conversa não está muito boa aí não. Eu falei, eu saí, vim embora. Por quê? A conversa estava pesada, aquilo eu percebi que aquilo já não estava bom. Eu saí para fora. Então, amados, esse negócio de título disso, título daquilo, não vigora muito não. O que vigora, seja você não precisa ter estudo nenhum. Se você aceitou Jesus e entende que você tem que servir a Deus, amar o próximo como a ti mesmo, e ser batizado, crer e ser batizado, participar do corpo e do sangue, caminhar na presença de Deus, o Espírito do Senhor vai te dar sabedoria e você vai ser salvo. E muitos homens que têm título, anel no dedo, carteirinha não sei de quê, vai tudo queimar no lago de fogo ardente. Então não adianta. O negócio é andar com Deus. O negócio é crer. O negócio é obedecer a palavra. E assim, meu irmão, você será salvo. Essa é a mensagem que o Senhor deixou para nós no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Que você entenda que precisa de Deus e de Cristo para que você seja salvo. E eu também, para que eu seja salvo. Nós estamos na mesma batalha. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Nós estamos na guerra, lutando. É uma guerra espiritual da carne com o espírito, renunciando todo dia a carne e deixando o Espírito de Cristo crescer a cada dia na nossa vida. Então, eu não estou pregando para vocês dizendo que eu sou o melhor, não. Se eu não vigiar, eu caio amanhã. Eu tenho que vigiar e suportar e negar a si mesmo todo dia para que eu seja salvo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor para os irmãos.